Olá, o meu nome é Gabriela Costa e sejam bem-vindos a mais um episódio da Farmácia da Mente. Neste episódio nós vamos falar para 70% da população portuguesa, e não só, a do mundo, ou é portuguesa? 70% é a população portuguesa e a taxa de divórcio em Portugal. Ok, nós vamos falar para todos os filhos, é mais para os filhos do que para os pais propriamente. Para os pais nós temos um episódio anterior que é sobre termos de relacionamento e este é para os filhos de pais divorciados ou pais que estão em processo de divórcio. Eu estou muito feliz porque eu tenho pais divorciados há muito tempo e sou super feliz com isso. Portanto, Vanessa, tu que és a especialista neste assunto, eu não vou pedir para fazeres a tua apresentação outra vez porque já fizeste no episódio anterior e as pessoas vão ver o episódio anterior. Sim. E trouxemos este tema que já deveria ser abordado há muito tempo e que é extremamente importante. Demasiado. Eu acho que é um tema muito difícil para a maioria das pessoas. Sim, é muito sensível. Também é um luto. Tudo é um luto, nem? Eu falei. Tudo Tudo é o um que luto. envolva perdas, É um à luto. partida é um luto. Até perdemos o emprego. As pessoas é que acham que o luto é só quando Também. alguém morre. Não, antes da pessoa Tudo. morrer. Eu tive luto antecipado. Luto antecipado é horrível. Pior coisa que existe, ou das piores, luto antecipado. É muito difícil. É assim, não sei se é das piores. Também às tantas não é aqui umas Olimpíadas da Miséria, mas é muito mau, não é? Eu sentir que estou a começar a fazer um luto quando a pessoa ainda está... A pessoa está ótima. Não, a pessoa está ótima. Pode estar ótima, pode não Sim. estar, não é? Também depende do que é que estamos a falar, mas a pessoa ainda está cá e às vezes há muita culpa por isso, não é? Sem dúvida. Eu queria saber exatamente, e acho que é a pergunta que toda a gente deve fazer mentalmente, que é como é que uma pessoa que está a passar por discussões ou um clima conturbado em casa pode lidar com isso? Existe alguma forma dela não ser afetada ou ser menos afetada? Podemos tentar ser menos afetados, não ser afetados é que me parece difícil, não é? Nós somos sempre afetados pelo contexto à nossa volta. E o contexto familiar é uma coisa com um peso muito grande, até a nível cultural, não é? Na nossa cultura a família tem efetivamente um peso muito grande e uma centralidade muito grande. E nessas situações é tentar recorrer a outra rede de apoio, seja outros familiares, amigos, focar em coisas que nos permitam estar distraídos, trazer outras sensações boas, sendo que essa parte, que é uma parte tão central, está a ser tão difícil de gerir e eu sei que chega a casa e o ambiente é difícil, portanto é tentar reduzir ao máximo o impacto disto, focando Noutras noutras coisas. áreas. Sim. Ok. E no caso das pessoas que estão a passar efetivamente pelo divórcio, ou seja, pelaquela separação, divisão de casas, processos judiciais muitas vezes complicados, o que é que tu recomendarias aos filhos que passam por isso? Além de, claramente, desviarem a sua atenção e, pronto, focarem noutra rede de apoio? Ou seja, quando estamos a passar por quase um divórcio litigioso, o que fazer neste processo? Eu acho que depende. O que é que está a ser para mim mais difícil de lidar? Não é o quê? É o facto de repente aquela família já não é aquilo que eu imaginei? É o facto de agora a minha rotina mudar muito? É o quê? Não é? Eu acho que é percebermos o que é que nos está a impactar e tentarmos perceber o que é que eu posso fazer em relação a isso. Podemos tentar manter a rotina tão semelhante quanto possível, sendo que vão ter que haver muitos ajustes. Mas é tentar manter alguma normalidade nesse sentido. A rotina ajuda muito a manter a ansiedade um bocadinho mais estável, sendo que é uma fase de mudanças muito grandes. Mas lá está. É daquelas situações que é difícil dar uma resposta porque também não sabemos o que é que vai acontecer. É o que Sim. um dos pais vai morar para fora. Há casos e casos. É tanta coisa que pode acontecer. E há uma coisa que acontece com algumas pessoas que é o divórcio dos pais impactar nos relacionamentos ou das percepções que as pessoas têm em relação a isso. Como é que este evento, que é o divórcio dos pais, pode afetar a nossa percepção, nossa como filhos de pais divorciados, em relação a certos relacionamentos? É da mesma forma que a relação dos pais não divorciados também influencia as relações futuras dos filhos, não é? É com os nossos pais que nós aprendemos o que é isto de nos relacionarmos com os outros, o que é permitido e não é permitido, o que é que eu devo ou não devo aceitar. Por isso é que muitas vezes esta questão de me manter ou não me manter num casamento, muitas vezes também temos que pensar porque é que eu me mantenho cá e qual é que é o exemplo que eu quero passar. Não é? Porque eu estou sempre a passar alguma coisa. E nesse sentido eu acho que não tem como não impactar no relacionamento que os filhos têm no futuro. Porque acaba por ser o exemplo que a pessoa tem, não é? Cresce com isso. Sim, e de repente pode ser normal eu manter-me numa relação
onde há maus tratos, quer sejam físicos, quer sejam verbais, onde há sempre uma grande tensão, ou onde simplesmente não há uma relação de casal, mas há um companheirismo. Acho que vai impactar sempre. Importa é nós percebermos e termos consciência de como é que isso me impacta, seja para divorciados, pais divorciados ou não divorciados. Como é que a relação dos meus pais está a impactar aquilo que eu quero ou não quero para mim. Sim. E tocaste aqui num ponto que é um bocado o inverso da pergunta que eu fiz, que é os pais que neste exato momento estão a querer divorciar, mas que têm imenso medo de o fazer pelos filhos, o que é que tu dirias? Olha, li assim, há um bom tempinho uma frase que é assim um bocadinho um murro no estômago, que é em relação a essa questão de separo-me ou não me separo. Alguém dizia: tu gostavas que a tua filha estivesse numa relação assim, tu querias uma relação assim para a tua filha, e se tu não querias, então porquê é que tu te mantens numa relação assim? Eu percebo. É muito assustador eu de repente, passados não sei quantos anos de casamento, não importa, ou não casamento também me interessa pouco, eu dar um bocadinho o passo para o vazio, eu quase ficar com esta sensação de vou começar do zero, sendo que nunca começamos do zero, porque trazemos sempre muita bagagem, muitas aprendizagens, não somos a mesma pessoa, mas isso é muito assustador. Mas às vezes é mais importante ter medo de ficar do que ter medo de ir. E não só porque se já não nos faz sentido, se já não nos faz bem, porque às vezes não é uma relação que me faz mal, mas também já não me faz bem. Já não há tantos Já não me benefícios assim quanto acrescenta. parecem. Então é pararmos e pensarmos o que é que eu quero para mim e perceber que isso é perfeitamente legítimo e que os filhos, sejam crianças, sejam adolescentes, muitas vezes têm muito mais capacidade de se adaptarem do que nós achamos que têm. E que ao eu me separar, ao eu me manter, eu estou sempre a passar uma mensagem muito importante do que é aceitável ou não numa relação futura do meu filho. Falou e disse. Vanessa, tu não paras de surpreender. Eu tento. Isso é a grande frase. Foi do livro? Ou tu implementaste a frase do livro? Não, esta parte depois foi só eu. Ela acrescentou Vanessa Santos. Eu acrescentei um capítulo. Adorei. Mas é real, é mesmo isso. Sim. Eu não tenho moral nenhuma para falar sobre o assunto, mas pronto, concordo contigo. Sim, mas é real, quer seja pais separados ou não, nós estamos sempre a passar um exemplo de tudo. Os nossos filhos não aprendem com aquilo que nós dizemos, aprendem com aquilo que nós lhes mostramos. E o exemplo que é, damos. exatamente. Tudo. E isto que falaste também é importante, que é a pessoa tem um medo de se divorciar por poder ou não causar um trauma nos filhos, ou pela reação dos filhos, acho que no geral é dessa maneira que funciona. E é possível passar por um divórcio dos pais, por exemplo, sem ter algum dano ou algum trauma associado. Sim, claro que sim. Então, o trauma, muitas vezes nós pensamos no trauma como um evento que acontece. O trauma não é um evento que acontece, é o que acontece dentro de mim quando acontece um evento. É como nós reagimos às Exatamente. coisas. Okay. Por exemplo, tens uma coisa mais simples de perceber. Tens duas pessoas que têm um acidente de carro. Uma nunca mais consegue voltar a conduzir, a outra vai a pouco e pouco e passado uns tempos está a conduzir tranquilamente. Ou seja, não tem a ver com o evento, porque se fosse pelo evento, toda a gente ficava traumatizada. Tem a ver com eu sentir que eu tenho recursos para lidar com isso. E numa separação também é a mesma coisa. Se eu até me separo de uma forma relativamente amigável, se as coisas estão mais ou menos definidas, se é falado com os filhos, se é articulado, se não usamos os filhos como arma de arremesso e tentamos suavizar todas estas transições, sendo que vai haver sempre desafios, então isto não tem por que ser um evento traumático, não é? É uma fase da vida. É uma fase triste? Sim, pode ser. Pode ser uma fase triste e não há problema nenhum em manter-me triste, em sentir que tenho dificuldade em lidar com a situação, em sentir que não era este o plano, não era isto que eu queria, não era a família que eu imaginei, quer seja filho, quer eu seja mãe ou pai. Sim. Mas que se calhar é melhor assim, porque já ninguém está a fazer mal a ninguém. É entre manter o conforto desconfortável e seguir uma nova vida. Sim, seguir aquilo que nós
Queremos. Sim, porque no fundo a pessoa quer, mas depois fica indecisa entre ir ou não ir. Sim, e às vezes queremos umas coisas numa determinada fase da vida e noutra já não nos faz sentido. E está tudo bem com isso. Precisamos é de ser sinceros connosco, essencialmente. Sem dúvida. E nessa fase de transição entre, não é de um dia para o outro que a pessoa se faz um divórcio, não. Claro. E o divórcio não é um dia, De tudo. Há malta que está em processos Muitos judiciais há não sei anos. quantos anos. Os filhos devem ou não, eu sei que são perguntas muito extremistas, intrometer-se na relação dos pais. Os filhos nunca se devem intrometer na relação dos pais. Ok? Eu acho que às vezes os divórcios também trazem aqui muitas questões porque há muito envolvimento de filhos pelo meio. Isto é uma decisão do casal. Ok? Os pais decidem o que é que vai ou não vai acontecer. É claro que nós podemos sentar-nos e, dependendo da idade da criança, tentar perceber, olha, mas tu preferias assim, ou tu preferias daquela maneira, e está tudo bem com isso. No entanto, não são os filhos que vão decidir se os pais se vão separar ou não se vão separar. Sim. Isto pode parecer uma coisa óbvia, mas às vezes há esta conversa, tu gostavas ou não que os pais se separassem. Isto não é uma decisão de quem quer que seja, de que idade for. Isto não é uma decisão para filhos. Até pode ser um adulto, isto não é uma decisão para filhos. É uma decisão do casal. E o casal decide o que é que vai acontecer e passa aos filhos, de que idade for, o que é que vai acontecer. Não quer dizer que não possa haver uma opinião e que não possa haver uma conversa tranquila nesse sentido. Claro que sim. No entanto, não há um intrometer. Não é um intrometer. Sim, de estar ali no já parece meio, uma coisa tipo, errada, não é? é. Não queremos um filho como mediador de um divórcio. Não é suposto. Já é Sim, mau o super pesado. suficiente Sim. ele sentir que aquelas duas pessoas que à partida são as pessoas mais importantes da vida deles se estão a separar, não é? Então não vamos pegar por aí. Faz sentido. E acho que é isso. Acho que é uma forma da pessoa também se preservar e não estar ali no meio da guerra, não é? Claro. Eu vejo o divórcio como uma guerra a maioria das vezes. Infelizmente, não é? Por isso é que muitas vezes traz muitas coisas e não tem por que ser. Não tem por que ser. Mas também não tem porque muitas vezes não haver historial por trás, não é? E há coisas que ficam muito tensas com o passar do tempo, guarda-se muito rancor, guarda-se muita mágoa e por isso é que muitos divórcios também são tão difíceis e por isso é que às vezes tem tanto impacto para os filhos, mais porque os adultos não conseguem gerir. Resolver o que estão a fazer ali. Não conseguem gerir-se emocionalmente. Sim, não, estavas a falar no caso dos filhos, que é isso, às vezes a pessoa, no caso os filhos, ficam confusos, sem saber o que fazer, porque é uma situação completamente fora do controle. Exatamente, não há nada que eles possam fazer. Exato, e ficam ansiosos, ou com ansiedade de alguma maneira, por não saber lidar com isso. O que é que tu aconselharias, ou como é que dirias para essas pessoas lidarem com essa ansiedade? Terem uma rede de apoio fora. Eu acho que é fundamental. E se isto obviamente estiver a escalar muito, pedir ajuda neste sentido, ajuda profissional. Mas ter uma rede de apoio. Pessoas com quem eu possa falar, com quem eu possa desabafar, sejam outros familiares, sejam amigos, pessoas que eu sinto que estão lá para mim, que me ouvem. Porque muitas vezes nesta fase as pessoas sentem que também não podem falar com os pais, porque de repente se eu falar com um deles o outro vai ficar chateado ou vai interferir em não sei o quê e isto não é o desejável, não é? Especialmente se nós estamos aqui perante uma separação muito boa, muito fácil. Exato. Então ter outros recursos. Sim, porque a pessoa, querendo ou não, precisa falar sobre o que se passa Claro e que sim. conseguir lidar com isso Claro de uma que maneira sim. mais leve. Especialmente se é uma separação tão Sim. difícil, não é? Incrível, Vanessa. Depois desta, depois de 13 anos de pais divorciados, eu sou muito feliz. E é estranho, a maioria das pessoas olha para mim e fica assim: como é que tu és feliz com pais divorciados? Sou mega feliz com pais divorciados. Claro Sim. que há casos e casos, mas eu sou mega feliz. Claro que sim. E isto para dizer que há vida depois do divórcio. Não Sim, é? olha, eu estou aqui, eu sobrevivi. Obrigada, pais. E que muitas vezes é melhor assim, no sentido em que não temos que nos sujeitar. É verdade que fizemos uma promessa e fizemos um contrato e o objetivo era ser para a vida toda, mas se não tiver que ser, não nos vamos Não é o fim do manter nesta infelicidade, porque sim, porque depois não é só a nossa. Sim, Não é? e depois o para a vida toda é uma para a vida toda triste. E para a vida toda da família toda, porque não tem como não impactar. Yeah, sem dúvida. Tu queres a pergunta final outra vez? Para ver se. Ou não? A minha resposta é a mesma. Mas podes mudar a resposta. Vai Agora sair assim de uma assim. improviso. Tu vais buscar o livro
Eu vou buscar o livro das respostas. Ou não, se não quiseres, olha, deixamos para a malta ver o episódio anterior. Sim, eu acho que eles vão ter que ir lá ver. Acho que sim, eu acho que é bem importante, porque uma hora ou outra a pessoa começa ou termina uma relação ou já terminou, portanto acho que é para todas as fases da vida, não Acho para as que sim. crianças que não têm relações ou nada do género. Imagina uma criança de 10 anos a ouvir o podcast. Será que há pessoas de 10 anos a ouvir um podcast? Eu acho que não. Eu acho que parece uma grande seca para alguém que tem 10 anos. Parece, não é? Mas se houver alguém. Enfim, eu e as minhas questões mágicas. Então vamos terminar? Termina? Obrigada. Obrigada, eu, Gabriela. Por favor, já sabem, obviamente, ouçam o episódio anterior. A Vanessa teve uma paciência gigante de vir aqui 2 vezes gravar. 2 vezes. Porque eu tenho mau karma, tenho Eu acho que temos de fazer um episódio sobre isso. Como é que Sobre mau funciona? karma. É só muito naturalmente. A tecnologia ao pé de mim deixa de funcionar. E Ok. não deixa com mais ninguém. O meu computador desliga e tudo, olha. Ele melhor tem que não. continuar a manter aqui. Olha, é melhor terminarmos entretanto, que senão daqui a bocado está aqui o meu karma a Sim, desligar. a Vanessa, por Isto tudo. exemplo, é que fez com que esta televisão não funcionasse. Desde o início da temporada, foi ela. Sim, eu ainda Ela nem disse: Eu tinha- vou. E já, olha, a televisão. Ainda nem tinha sido convidada, já. Estou a brincar, a televisão está ótima, ok? Ai, meu Deus. Sim. E vem aqui a Câmara de Odivelas. Não, nós adoramos a Câmara de Odivelas. Muito obrigada Gostamos muito. por este espaço magnífico mais uma vez. Agradeço todos os episódios. Este foi o meu último episódio com 19 anos, porque amanhã faço anos. Isto é um marco. E o meu penúltimo episódio que eu vou gravar aqui. Eu depois conto-vos o que é que eu vou fazer na minha vida por agora. Acho que não. Fiquem atentos. Fiquem atentos, é mesmo isso. E obrigada mais uma vez. Obrigada, eu. Sigam a Vanessa, @vanessasantos.psi.pt. Façam terapia. Tem de ser, malta, por favor. Resolve 90% da vossa vida. Podemos dizer que resolve? Não, ajuda. É assim, ajuda-vos a resolver mais. Sim, dá um. O trabalho é vosso. É verdade, sem dúvida. Não vale a pena O fazer mais terapia se difícil. não se esforçarem, senão não O dá. trabalho mais difícil é vosso. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, eu, Gabriela. Conseguimos. Fica a aguardar esse bolo amanhã. Ai, o bolo. Ai, o bolo. Ai, o bolo. Ótimo. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.